Tá, mas eu já te contei o dia que eu levei um tapa na cara do meu aluno por causa da mãe dele? Eu era recém-formada e consegui uma vaga para dar aula numa escola pública. Inclusive na escola que eu tinha feito o ensino médio. Não imaginam o prazer que é estar de volta. Eu não sei como era na sua época, mas na minha época as professoras tinham ali por volta dos seus 40, 50 anos e elas eram bem diferentes das de hoje, shapeadinhas. Eram aquelas professoras gordinhas, mal-humoradas, com aquela cara de estresse absoluto, cheiro de cigarro e bebendo seu cafezinho. Valeu, dona Graça! De repente eu apareci como a nova professora. 24 aninhos, o auge do colágeno, eu era um chuchuzinho. Olha só. E aí, sabe o que aconteceu? Me confundiram com a aluna do 9º ano. Também, mas não foi isso não. Olha o que aconteceu. De repente ele para. Ele olha. E aí? Ele a vê. Eu gerei paixonites. E quem nunca se apaixonou por um professor que atire a primeira pedra? Um aluno do 7º ano que sentava lá no fundão, não fazia nada, ele passou a sentar na primeira carteira, de frente para a minha mesa. E aí, no meio da aula, ele ficava querendo puxar assunto. Um dia, eu estava escrevendo no quadro, mas eu ouvi ele conversando com a coleguinha que a mãe ia visitá-lo, mas ele não estava muito afim de vê-la. Quando eu sentei na minha mesa, ele quis me puxar para a conversa e perguntou, não é não, Priscila? E eu, no auge do meu pedestal, respondi, mas mãe é mãe, né? E foi aí que ele me deu um tapa na cara, sem encostar nenhum dedo em mim. Ele respondeu, nem toda mãe é boa, Priscila. E eu, no alto do meu pedestal arrogante, quis apanhar ainda mais. E respondi, mas é sua mãe. Aquele dia eu fui para casa reflexiva. Eu, que fui criada pelo meu pai e pela minha mãe. A minha mãe que, inclusive, abriu mão de trabalhar para ficar em casa cuidando da gente. Eu que nunca passei fome, eu que fui trabalhar só depois de adulta, eu que tinha acabado de me formar em uma universidade federal em outra cidade, que recebia a ajuda financeira dos meus pais para me manter. Eu estava falando para um menino de 15 anos que trabalhava desde os 13 como menor aprendiz, morava em um abrigo, mas os 2 irmãos, que ele deveria ver a mãe, simplesmente porque ela era mãe dele. Eu estava me baseando no conceito de mãe que eu tinha, que eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó, e eu queria que ele replicasse esse conceito. Mas o contexto dele era completamente diferente. E eu não estou falando aqui que a gente não tem que honrar pai e mãe, não. A gente tem que honrar, a gente tem que ser grato pela vida. Nossa mãe nos carregou na barriga, no ventre. Mas isso não quer dizer que a gente precise conviver com ela. E com toda essa história eu aprendi uma lição muito importante. A verdade é que ninguém enxerga o mundo como ele realmente é. A gente enxerga o mundo através de um óculos, com a lente das experiências que a gente viveu. Experiências que marcaram a nossa mente e moldaram a forma como a gente enxerga a vida. Mesmo que essas experiências tenham sido de dor. Das faltas que sentiu, dos amores que não recebeu. Aquilo que uma pessoa viveu não fica só na memória. Fica na forma como ela sente, ama, reage, se defende. Da forma geral como ela enxerga tudo. E através dessas experiências, cada pessoa constrói o seu mundo interno para sobreviver. Talvez seja por isso que tantas pessoas machucam, julgam, se fecham ou explodem, sem nem perceber que estão apenas repetindo uma programação emocional criada na dor. Mas o mundo dela não foi seu mundo. As dores dela não foram as suas. As cicatrizes dela você nem conhece. Por isso que aquilo que pra você parece exagero, pro outro foi sobrevivência. E o maior erro é achar que o outro deveria agir, pensar, sentir como você. Enxergar a vida da mesma forma que você enxerga. O mundo interno de cada ser humano é um universo que ninguém vê por inteiro. Mas ainda assim, algumas pessoas insistem em colocar a própria régua na vida do outro. Como se a sua própria experiência fosse uma verdade universal. Mas não é. Então, antes de julgar alguém ou decidir o que é certo ou errado na vida do outro, lembra, a vida não é sobre você. Você tá olhando a vida do outro pelas lentes da sua história, mas não pela verdade absoluta. Existem dores que só fazem sentido para quem precisou sobreviver a elas. Você só está reagindo ao seu mundo interno. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa saber disso.